Vamos ligar o microfone aqui. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Alder? E aí? Está me ouvindo, Dudu? Opa, maravilha. Estou São ouvindo Paulo, bem Brasília, aqui. ponte aérea. Estamos aqui do Dudu de São Paulo e de Brasília. A gente veio trazer algum conhecimento para a galera aí, para a gente conseguir transmitir o que as nossas considerações, né, Dudu, nesse momento aí tão singular aí para a gente. Vamos lá. Opa, com certeza. Bom, uma coisa que é muito boa, eu acho que é muito relevante aí que eu queria comentar aí com a galera. Eu estava dando uma olhada aqui, a nossa sala está bem cheia, tá? A gente está aí com 50 participantes nesse momento. Eu acho que é um número bem relevante aí. A galera acabou vendo, a gente fez algumas postagens, a movimentação bem forte aí nas redes, e eu acho que é muito satisfatório aí para nós da Unirede, tá? Tá podendo aí ter uma janela para trocar uma ideia com todo mundo, né? Ter a oportunidade de bater um papo e a gente seguir evoluindo aí, tá? Perante aí a galera aí que tá no mesmo ramo que a gente. Show de bola, pessoal? Bora Bom, lá. ah, hoje aqui eu trouxe um assunto que eu acho super pertinente aí. É algo que já tem. Nós estamos em 2022. Deve estar fazendo aí uns 12 anos já que eu trabalho com os ABICs, tá? A minha certificação, até tava comentando com o Alder, é da época dos dinossauros mesmo. Né? A hora que a gente utilizava aí os ABICs para monitorar umas pedras, monitorar fogo, aí, umas Mas paradas bem chegou tudo era antigas, tá? mato, né, Dudu? Exatamente, exatamente. Então, a minha certificação aí era da época da versão 1.8, tinha acabado de sair essa versão, e então essas De lá 7 para dicas cá, aí é baseado nesse tempo de experiência, né? E o mercado ele é realmente ele é uma escola, assim. Teve alguns momentos aí da nossa passagem aí por diversos projetos que a gente chega até a achar, pô, tô conhecendo bastante e tal, mas não. Isso daí é pura impressão, porque a cada projeto que a gente participa, a gente tem aí uma noção de que a gente nunca para de aprender, principalmente porque o mercado ele é extremamente volátil. Então, eu posso ter participado de um projeto em 2016, por exemplo, e depois eu volto nesse mesmo projeto em 2019 e eu vejo que os hábitos ainda estão lá, as coisas estão sendo monitoradas, mas tudo mudou, o objetivo da empresa mudou, sabe? Os conceitos mudaram, aquilo que a gente olhava, às vezes continua sendo importante, mas tem coisas novas que precisam de atenção também. Então, eu acho que isso é algo que é bem interessante, assim, que nunca a gente para de aprender as coisas, né? isso aí. Então, essas dicas aí que a gente vai trazer aí para explanar, para trocar uma ideia, pode ser que daqui 2 anos elas façam um pouco menos de sentido aí, tá? Com certeza terão coisas novas aí que serão adicionadas, coisas que não fazem mais sentido, né? Então, eu acho que é muito bom a gente frisar que isso tudo é muito bem baseado aí nas nossas experiências aí, das coisas que a gente passou pelo mercado. Certo, tio Walter? Vamos lá, então. A rocha. É, Em pleno 2022, a gente tem um fator aí que vem, ele vem bem forte aí, né? Em todo quanto é projeto que a gente pega e acaba fazendo uma grande diferença, que é o nosso fator ágil, né? Então, hoje a gente trabalha aí baseado em sprint, né? Geralmente existe pressão de vários lados para a gente entregar projeto, para a gente gerar aí, de repente, uma economia com recurso, né? Conseguir aproveitar melhor os recursos, entregar de uma forma um pouco mais rápida e não perder aí a qualidade. Eu acho que isso é uma coisa, é um fator que está sempre
martelando nos projetos e não tem jeito, a gente precisa se acostumar com isso. É, e aí, o que, que acontece, né, ao longo desses projetos? Uma coisa que a gente precisa ficar muito esperto. Porque se a gente não observar esse tipo de coisa, lá no final do projeto, quando a gente estiver ali batendo 80%, 70% das coisas que estão sendo entregues, as coisas começam a acumular. E conforme o projeto caminha, geralmente a gente tem aí um aumento de demanda. Então, você começa um projeto do zero, o avião está no chão, e você tem aquela participação de levantar, né? Então, você começa a sobrevoar ali, levanta voo, e aí as coisas começam a acontecer. E a partir do momento que você parou de mexer ali nos preparativos para começar a monitorar, e você começa a pensar em automação, em adicionar ali os equipamentos, os objetos que serão monitorados, a partir do momento que esses caras entram na monitoração, a gente já começa a precisar de um braço, né, lá na operação. Então, um cara que está fazendo uma implementação aí de monitoração, ele nunca está sozinho. Às vezes aparece ali um, dois, três figuras, mas tem uma pancada de gente ali que está participando dessa implementação. Né? Então, quando eu coloco ali grupo de servidores ou um grupo de objetos ali para monitorar, quando a gente faz a entrega, a gente não parou de olhar para aquilo. Então, geralmente, aquilo saiu do nosso contexto de atuação e está ali com um time que a gente chama de COPS, ou operação, né, que é o antigo NOC ali. Então, a gente finaliza aquele trabalho ali de colocar aquele cara na monitoração, de acertar alguns detalhes, mas isso sempre é entregue, a gente passa essa carga de trabalho para a operação. Né? Então, a operação, se ela não recebe isso de uma forma bem redondinha, né, de uma passagem bacana, um toque legal aí, uma coisa bem técnica mesmo, o negócio chega quadrado do lado de lá e a galera acaba tendo muita dificuldade. Né? Então, é muito importante que a gente faça aí essas entregas aí e participe ali do período de SLO. O período de SLO é o período em que a gente termina de fazer o desenvolvimento e a gente começa a fazer uma observação um pouco mais próxima para ver se tudo aquilo que a gente estava pensando está tendo ali o resultado esperado, se de repente um fluxo ali de acionamento está funcionando, né? Porque depende de várias coisas, né? Monitoração não é simplesmente a gente criar ali um sensor e colocar na monitoração, entregar para a operação, não. Existe toda uma camada ali, uma esteira de funcionamento para as coisas funcionar de uma forma legal, beleza? E eu acredito que uma coisa que é muito importante quando a gente começa a se aproximar desse momento de entrega, de passagem de conhecimento, é a gente ter a percepção de que os eventos que a ferramenta ela gera, né, que ela acaba gerando, entregando, as integrações, e leva as informações ali para frente. O Alder está junto comigo, ele está sempre desenvolvendo integração junto com a gente, sempre ajudando, aliviando demais aí a nossa carga de trabalho, é que o mindset ele precisa ser alterado, né? Muitos dos projetos, às vezes a gente olha aquela quantidade excessiva de eventos e a gente acaba achando isso muito ruim, mas na realidade o nosso trabalho como engenharia de confiabilidade, né, é que nós precisamos aprender com os eventos. Então, os eventos que são gerados pela ferramenta é o que vai nos ensinar sobre o comportamento de certo ambiente. Né? Então, você precisa compreender que os eventos eles são os nossos amigos. Né? Através do evento que a gente consegue amadurecer um processo, por exemplo, através do evento que a gente consegue amadurecer um gatilho, através dos eventos que a gente consegue ter diversas percepções. Né? Inclusive, é o evento que nos mostra se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, com todo o ferramental e a parafernália de entrega dos projetos aí em si.
Show de bola? Chega de ficar jogando farofa nessa parada. Vamos lá. Então, vamos comentar aqui sobre as 7 dicas. Eu vou falar a primeira aí, que eu acho que é super importante, tá? É algo que a gente precisa ficar bem de olho. Então, a todo custo, tá? A todo custo, a gente precisa compreender muito bem quais são as expectativas do contratante, as expectativas do cliente, né? A gente precisa imaginar, entender o desejo daquela equipe que está contratando aí um serviço de monitoração, né? Ou uma implementação. A gente precisa entender a expectativa, porque se as expectativas não estiverem alinhadas, todo mundo vai ficar frustrado, né? Você como profissional que está desenvolvendo ali alguma coisa, desenvolvendo sensor, desenvolvendo gatilho, criando integração, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter em mente, muito bem maturado, antes de começar o projeto, quais são as expectativas do contratante. Isso a gente precisa ter aí de uma forma bem clara. É, Alder, o que você acha desse nosso primeiro item aí? O que você acha disso? Então, nesse ponto aí, esse ponto aí que você levantou, eu achei bem bacana, porque ele traz o sentido seguinte: no que eu falei anteriormente, mais cedo, e eu vou trazer aqui novamente, é você levar as ferramentas para o negócio do cliente, né? Então, o cliente ele tem o seu modelo de trabalho e as suas necessidades. Então, é o cliente que vai salientar o que é importante para ele. Por exemplo, eu tenho clientes que o que é importante para ele é o serviço de e-mail. É o que é importante. Ele quer que garanta a disponibilidade de 99,9% do serviço de e-mail. Então, o que nós temos que fazer quando a gente vai implementar um esquema de monitoração? É observar como que o cliente trabalha, né? É observar qual que é a estratégia do cliente, é observar o que o cliente realmente necessita, entendeu? Então, a observação do negócio ele é um ponto importantíssimo, baseado nessa pauta que você colocou, para que se construa uma análise, né? E nessa análise você traga expectativas para o cliente, de forma que você consiga planejar tudo aquilo que você levantou e levou como expectativa, né? E assim, baseado nessa expectativa, aonde o cliente entendeu que você está aderente à ideia dele, que você comprou a ideia do cliente, entendeu? Porque o importante da área de monitoração ou da área de tecnologia é que você compre o que o cliente está querendo te vender. Você tem que entender ao nível de você vestir a camisa do negócio do cliente. E aí você entra com a sua estratégia e a sua implementação, entendeu? Então, assim, nesse ponto, é muito importante, sim, que toda vez que você for criar as suas regras dentro da aplicação, os hábitos, você entenda o que realmente é a expectativa do cliente. Muitos dos clientes eles têm uma certa falta da percepção do que realmente a ferramenta é passível de entregar e do que realmente a ferramenta, outras ferramentas podem estar agregando ao negócio dele. Por que eu estou citando isso? Porque, por exemplo, tem clientes que esperam dos ABICs um recurso de BI, entendeu? E já aí a gente meio que desfoca. Mas se você traz para ele a percepção, olha, eu estou trazendo para você uma oportunidade para o seu negócio, aonde a gente vai conseguir esse nível de implementação, onde você vai conseguir esse nível de atuação, onde você vai conseguir as conquistas que o cliente vai obter com aquele recurso. Então, você vende o produto, você compra a ideia. Então, eu compro a ideia do cliente e eu vendo o produto para ele. Quando eu falo vender, é ofertar para ele uma ideia onde ele entenda aonde é que se encaixa aquilo que você está ofertando. Porque, baseado nisso, fica muito, muito claro para o cliente o que é que ele vai conquistar com aquela ferramenta. Entender, numa analogia simples, é entender uma caixinha de ferramenta. Você pode até tentar parafusar um parafuso com um alicate, mas
você vai entender que a melhor ferramenta para parafusar o modelo de parafuso, né, é o de fenda. Então, é uma chave de fenda. Então, é a mesma coisa. Você vai mostrar para o cliente a caixinha de ferramenta a qual o Zago se encaixa dentro do negócio dele. E é isso aí que a gente está colocando nesse primeiro ponto. Opa, show de bola, muito bom. Eu tô me acostumando ainda com esse microfone, olha que legal. Eu bato em cima, ele acende a luz, apaga, é bem bacana. Então, eu tô batendo em cima dele aqui para a gente não ter uma interferência nos nossos áudios. Beleza. Legal, então vamos lá, vamos ver aqui. Tá pinado, show de bola. Bom, agora nós vamos para a segunda dica, que eu acho super importante, muito interessante também, tá? Não perde nada aí para a nossa primeira. É exigir uma documentação mínima da arquitetura desses ambientes, tá? Entender ali de uma forma que o cliente realmente ele transmita ali um documento, né? Pelo menos um rascunho, digamos assim, mas é uma documentação mínima da arquitetura desses ambientes dele, tá? Então é importante a gente conhecer o fluxo de negócio, né? Entender qual que é o negócio do cliente, né? Aonde que realmente gera grana para ele, o que é importante no negócio dele, né? Tentar entender quem é fornecedor, quem é cliente. Então, é muito bom que a gente vista a camisa do cliente, mas com muita força mesmo, assim, tá? Então, hoje estou aqui atuando, Unirede, estou com a minha camisa vestida, vou para um outro cliente, vamos começar um projeto. Cara, você precisa vestir a camisa do cliente por cima da camisa do seu principal fornecedor aí. Então, isso é muito pertinente mesmo, assim, de verdade. Então, a documentação, né, entender como é que é o negócio do cara, como que funciona os fluxos aí de atuação, né, como que funciona a venda, qual é o canal de venda dele, é um site, não é, né, como que ele vende isso, enfim, eu acho que isso é bem interessante também, porque a É, tecnologia, no final das contas, ela precisa ajudar o teu cliente a economizar, né, a ter visibilidade de como ganhar mais, de como ser mais rentável. Então, querendo ou não, nós estamos junto, ajudando a alavancar o negócio do cliente com monitoração, observabilidade daí para frente, certo? sim, e é importante salientar na questão de documentação que quando a gente fala a palavra exigir a documentação, não é exigir no sentido de que é minha, o meu dever é cobrar e o do cliente e o dever do cliente é ofertar. Não. Quando a gente fala exigir, é que a gente tem que ter o compromisso da documentação. Por quê? Porque o compromisso da documentação, ela é o mapa que vai te guiar e que vai guiar o legado que você vai deixar para os próximos. A gente nunca pode pensar que a gente está entrando em um ambiente de infraestrutura, ou um ambiente de monitoração, ou um ambiente de processos, ou qualquer que seja um ambiente voltado à gestão de serviços de TI, de maneira que a gente vai ser eterna. Ninguém é Munra dentro da TI, né? Ninguém vai estar ali como eterno e pronto, acabou. Então, a documentação ela é o mapa que vai te guiar ao decorrer da sua estadia, né? E é o mapa que vai guiar quem for alcançar o seu legado. Porque o que acontece? A pior coisa que tem é quando o ciclo de vida do serviço que você entrega, ele se extingue quando você vai embora do local. Por quê? Pela falta, né, a falta de documentação. Então, é importante, sim, que você sempre paute da documentação. E a documentação, ela seja pautada tanto do início do projeto, tá? No sentido de levantar os requisitos, com quem eu falei, a estratégia estabelecida, qual foi a arquitetura encontrada, as melhores práticas. Lembrando, gente, que melhores práticas que você vai documentar é as melhores práticas voltadas ao negócio. Não é as melhores práticas que são marcadas na pedra.
eu estudei isso aqui em 1900 e vovó de saia, agora eu vou implementar aqui nesse, daqui 20 anos eu vou implementar no outro. Não, você vai entender a empresa onde você está, você vai entender, e na empresa que você está, você vai encontrar as melhores ferramentas, com as melhores práticas e voltada à organização, entendeu? Então, a documentação, ela sempre tem que ser pautada da documentação de usabilidade, que é aquela documentação que o usuário ele vai trabalhar em cima, é acesso, como atuar na aplicação, entendeu? É a atuação do usuário na aplicação. Tem a ferramenta de arquitetura, é entender como que foi mapeado aquilo ali, como é que você entendeu aquela orquestração, por que você escolheu aquelas tecnologias. Tem a ferramenta de dados e registros, onde você coloca os IPs, que é uma documentação mais restrita e segura. Lembre-se sempre que você não vai colocar numa documentação complexa, desde a sua usabilidade até acessos e senhas. Então, segregue isso aí. Coloque isso aí sempre de uma forma segregada, aonde você entenda que cada nível de atuação tem a sua documentação. Porque, por exemplo, se eu contrato o Eduardo para a minha empresa, para ele fazer gestão dos meus hábitos, eu não preciso entregar para ele uma documentação de usabilidade. Eu só entrego a documentação de acessos. Por quê? Porque dali ele já vai mapear tudo, ele já vai entender o que eu fiz. Entendeu? Então, vale sempre você ter essa segregação de documentação, a fim de que você tenha uma documentação bem estruturada, para que você sempre tenha um norte do que você tem dentro da sua TI. Bora lá, bora lá. Bora que o tempo é curto, hein? Vamos lá. O terceiro item aí, que eu acho que é bem importante também, que a gente precisa ficar bem de olho, tá? É tentar entender quais são as tecnologias de cada torre, tá? Então, eu acho que isso daí é extremamente pertinente, né? A gente precisa entender o que é que cada torre tem como negócio dentro da empresa, principalmente quando a empresa ela é grande, empresa um pouco maior, né? Então, ela vai ter várias torres, tem que entender como que essas torres se conversam ali dentro. Então, muitas vezes, a gente não enxerga somente o cliente da porta para fora. A gente precisa entender muito bem como que funciona o cliente da porta para dentro também, né? Como que os departamentos se conversam, como que é uma esteira interna ali do negócio, né? Entender as tecnologias, departamento X depende de um banco de dados, depende de um pool de servidores. Tem data center que é separado por torre, né? Tem data center que não é separado por torre, né? Então, hoje, como a gente tem uma gama de entrega muito diversificada, com nuvem, né, com Kubernetes e diversas outras coisas, hoje a gente precisa entender bem como que as coisas se relacionam, né, para que a gente consiga enxergar uma forma adequada ou então um pouco mais próxima da realidade do cliente, de como que a gente vai monitorar, como que a gente vai apresentar as métricas, como que tudo isso se encaixa, tá? Então, eu acho que isso daí é bem pertinente aí aos projetos, beleza? Alder? Só um instantinho. Show de bola, muito bom. Não, desculpa aí a pausa, porque home office, vocês entendem, né? A transição. Então, olha, olha aí, hein, fera. Esse é fera, hein? A 7h37, viu? Muito bom. Então, assim, o que o Dudu falou é o que a gente já vem pautando de muito tempo, né? O que a gente vem pautando do início, é o que a gente vem explicando, é a empatia com o cliente, né? É você participar do fluxo do cliente e entender realmente o que o cliente está mapeando para você atuar no papel até consultivo, né? Para você propor para o cliente as melhores ações, porque o cliente ele tem uma visão muito transparente das coisas, né? Ele tem uma visão de tipo assim, eu quero este resultado, mas o caminho percorrido
ao alcançar o resultado, ele é um caminho extenso, e isso tem que ser transparente para o cliente. A gente não pode exigir do cliente um conhecimento que não é o perfil dele. Não devemos mapear os clientes ou mapear os usuários como empresas de TI. Nós temos que simplesmente entender o que o cliente está pedindo, a empatia, olhar para dentro do negócio do cliente, aonde a gente vai enxergar os fluxos. E aí, num papel consultivo, você informa para ele o que é possível e o que não é. Entendeu? Não é que você tem que ser o mágico da TI. Você tem que entregar o impossível. Ninguém está aqui pedindo para revelar os segredos do Mr. M, mas é você levar para o cliente o que é possível e o que não é com cada ferramenta. E na ferramenta que você atua, você vai trazer a sua expertise, explicando para ele, olha, o nível de capacidade da ferramenta é esse, e no que você prospecta, nós podemos ofertar isso, isso e isso. E nessa empatia com o cliente, você vai tentando entregar sempre o máximo do que você consegue com a sua ferramenta. Quando fala o máximo, é no limite da ferramenta. Então, a empatia com a qualidade, que a qualidade é o quê? É fazer o melhor com o que você tem. Então, a empatia com a qualidade entra dentro desse ponto que o Eduardo colocou, que é o quê? Entender os fluxos, é você participar do processo, é você não ser inerente e querer apenas que ele te traga requisitos, mas você ser um ator consultivo junto aos requisitos, entendeu? Então, a empatia e a qualidade é fundamental nesse ponto. Boa, muito bem colocado, Alder. Gostei bastante aí. Vamos para a nossa quarta dica. Essa dica é extremamente importante, mas é uma melhor que a outra, hein, Alder? Eu acho isso bem... Aí você está tirando... Olha... Bacana, bacana. Vamos lá, então vamos lá. A quarta dica é negociar muito bem os prazos. Esses prazos, eles precisam ser muito bem negociados. Nós precisamos, antes de começar o projeto, né, é bom que a gente já tenha ali um esqueleto de implantação básico. E nesse esqueleto de implantação, a gente adapta às necessidades do cliente, né? Então, existe ali uma boa prática de implantação, né? Na verdade, não existe uma, existem alguns modelos de implantação, né? Então, você tem ali a base, um esqueleto, todo um contexto onde você pode pegar o melhor deles, colocar ao lado do negócio do cliente e tentar entender, negociar e adaptar essas entregas ali para esse projeto. Então, vamos lá. Basicamente, depois de executar aí 80 projetos hábitos, eu nem sei esses números mais, tá, galera? Já até perdi aí essa numeração. A gente já conhece aí as metodologias que funcionam e as que não funcionam, tá? A gente conhece muito bem. Então, a gente já tem uma base de que a implementação por camadas, por exemplo, que a gente vai ter até uma, se eu não me engano, é hoje às 16 horas, tá? A gente vai ter aí um bate-papo sobre implementação por camadas. A gente tem uma noção de quanto tempo que isso vai durar. Então, é bom que a gente coloque ali uma gordura, apresente para o cliente esse plano, né? Sim. E através desse modelo que a gente entrega, que a gente apresenta, todo mundo precisa ser flexível ali para se adaptar, né? Então, a gente tem o desenvolvedor, a gente tem o time de operações, né, que tem as demandas deles, a gente tem o cliente, a gente tem as torres dentro do cliente. Então, tudo isso precisa ser adaptado a esse modelo. Tem torre que tem mais disponibilidade dentro do cliente, tem torre que tem menos disponibilidade. Então, nunca vai ser a mesma música, tá? Na verdade, a música, ela é sempre muito bem parecida. A base dela, geralmente, é igual. Mas todas elas precisam de uma grande adaptação na hora de executar. E a gente conhece aquilo que funciona e o que não funciona. Então, os prazos é muito importante, né? Se a gente começar a errar demais nos prazos, começa todo mundo a ficar frustrado, principalmente o cliente,
que é o cara que está Sim. pagando ali para a gente fazer essa implantação, né? Então começa a ter aí uma grande insatisfação por parte dele, e aí começa uma cadeia de problemas, né? Então, negociar o prazo é algo extremamente importante nessas negociações. Beleza? Senhor Alder, Beleza. vamos lá. O que você Beleza. achou disso aí? O que você me Cara, diz desse prazo? eu nessa questão de prazo, eu sou muito chato. Eu sou muito chato porque eu fico neurótico com questão de prazo, né? Eu tenho uma neurose. Mas, assim, para que você consiga boas definições de prazo, você tem que trazer, primeiramente, você tem que trazer para o cliente numa visão estratégica, tá? De negociação, porque, primeiro, prazo é negócio. Prazo, para mim, ele pode se dizer que é uma venda virtual. A moeda virtual chama-se tempo. Né? Então, você vai começar, você vai negociar ali. Por quê? Porque o cliente tem uma expectativa do para ontem e você tem uma expectativa do para amanhã. Entendeu? E aí vocês vão remediar aquilo ali para convergir do para hoje. Né? Então, a primeira coisa que você tem que levar, na minha visão, tá? Isso aí é a minha visão, não é uma visão geral ou uma visão baseada nas boas práticas, mas é numa experiência estabelecida, né, que eu conquistei com o tempo, que é a transparência, né, na sua atuação. O que é transparência na minha atuação? É você deixar o cliente ciente, é você não tornar obscuro o que você faz, é você não tornar obscuro o que você está atuando, mas sim o cliente sempre ter visibilidade no que você vai entregar, como você vai entregar, entendeu? Você definir, né, de uma forma palpável para o cliente, né? Quando eu falo palpável, é entendível para o cliente, o que você vai atuar em cada momento, entendeu? Então, você criar momentos é muito importante, né? A experiência ela é fundamental. Quando eu falo experiência, às vezes a gente tem muita experiência técnica, mas a gente não tem a experiência de processo, né? Aldo, o que você está querendo dizer com isso? Eu, por exemplo, eu tenho muito conhecimento da aplicação, eu consigo implementar a aplicação de uma forma muito ágil, mas eu não consigo entender, por exemplo, quando um analista de projeto, um gerente de projeto, ele fala assim, olha, temos um risco. E aí você levanta, mas que risco que é esse? O risco que você é um só. Você precisa de dois. Por quê? Porque na sua falta, quem vai continuar o projeto? Então, olha só. Então, a experiência ela é fundamental no projeto. Quando fala-se o projeto, a gente fala de diversos pontos do projeto. A gente fala da questão técnica, que é a implementação em si, a gente fala da questão do projeto e suas etapas, a gente fala a questão dos riscos, seja ele de pessoas, seja ele de... eu, por exemplo, posso colocar o Dudu para atuar na implementação para mim, e no terceiro dia o Dudu fala assim, eu arrumei um emprego lá em Bangladesh para ganhar 500 mil por mês. Quem sou eu para mandar no Dudu? Então, isso aí são riscos de um projeto, entendeu? Então, todos os pontos do projeto, elas estão dentro da experiência para a definição melhor do prazo. Junto com isso, vale muito a gente ter o que o Dudu falou dos modelos de atuação. O que seria esse modelo de atuação? Um empacotamento, entendeu? O que é esse empacotamento? Eu crio, eu guardo, eu documento, associo. Então, eu tenho um pacote guardado e documentado. E eu tenho ali a regra de negócio que foi implementado. Então, eu tenho produto, documentação e regra. Se eu tenho esses três fatores, eu tenho algo empacotado. Quando eu tenho algo empacotado, o que eu faço? O cliente me traz uma necessidade, eu olho, eu tenho essa regra. Se eu tenho essa regra, eu tenho esse documento. Se eu tenho esse documento, eu tenho esse produto. Já tenho algo pronto para entregar. Isso reduz o prazo. Eu posso tanto ganhar em estratégia, quanto em negociação, quanto em qualidade. Então, às vezes, eu quero entregar qualidade para o meu cliente e falar para ele, olha, eu tenho como te entregar isso num prazo curto.
entendeu? Então, a gente ganha na margem de negociação. Então, o empacotamento, ele é a produtização, que é você criar produtos do que você faz. Tudo que você faz pode se tornar um produto, desde um conceito, uma metodologia, uma técnica, um documento, tudo pode ser um produto. Se é palpável, se é vendável, entendeu? Se pode monetizar aquilo ali, é um produto. E, ao final, você pode também, para negociar melhor seus prazos e definir melhor seus prazos, você pode criar soluções híbridas, que é o quê? Você pegar algo que existe e adaptar e criar um novo produto, ou versionar o seu produto, entendeu? E aí você vai tornando híbrido aquele seu portfólio de produtos, entendeu? Então, assim, a produtização com soluções híbridas, com essa transparência, com a experiência de todo o projeto, você consegue negociar os prazos. Então, quando você for dimensionar, criar o dimensionamento por definição de prazo, traga todos esses pontos para que você consiga estabelecer um melhor prazo para o seu cliente. Muito bom, muito bom. Meu áudio ainda tá bom aqui? Tá legal ainda? Eu estou te ouvindo. Oh, coisa boa. Maravilha. Vamos para o nosso quinto item, que eu acho que é muito importante. É um melhor que o outro, rapaz. Uma coisa que a gente precisa compreender bem são os custos desses projetos, tá? Principalmente se a gente tem projetos diferentes a cada momento, né? Hoje, por exemplo, a gente está num momento diferente de 2015, de 2016, 2017. Hoje a gente tem muitos clientes que já têm Zabbix e eles estão esperando algo mais, né? Então, tem cliente que está esperando por atualização de Zabbix para utilizar novas features, né? Então, você precisa contar bastante ali com profissionais que estejam atualizados também, né? Com profissionais que estejam entendendo das novas tecnologias, né? Ou então profissionais que vão conseguir enxergar profissionais, braços, terceiros, enfim, uma série de coisas aí, profissionais que vão conseguir criar novas possibilidades, né? Criação de APIs. Hoje, o negócio do momento, eu não vou nem falar que o negócio do momento é a API dos Zabbix. O negócio do momento é criar API para que a gente consuma essas APIs, né? Então, hoje, é muito difícil você encontrar profissional que faça esse tipo de implementação, que crie barramentos de consulta, né? Que crie gateways de conexão, de informação, que vai para lá e para cá, mas está um absurdo hoje, assim. O nosso mercado ele explodiu, né? A gente consegue ter uma visão muito grande de possibilidades que a gente pode fazer com as informações. Então, monitoramento básico ainda é muito querido, muito desejado no mercado, quando ele é muito bem implementado, né? Então, você precisa implementar, tratar falso positivo. Isso só um profissional com muita experiência, um período de SLO, que a gente já falou acima, e um departamento de operações extremamente competente. Isso é competência, né? Agora, implementação de coisas novas, API, esse tipo de coisa, isso é algo que realmente a gente está assim num pico de novidades, coisas extremamente novas que estão possibilitando enxergar novas coisas. Então, custo de projeto, vocês precisam ter uma boa ciência, uma boa gordura, né, para injetar ali, porque hoje a gente está num momento realmente bem diferente na nossa área de tecnologia, tá bom? O Alder é um cara desenvolvedor, um cara extremamente atualizado, né? Ele é um cara que consegue enxergar muito mais coisa do que eu, por isso que hoje a gente trabalha junto numa equipe e está sendo uma experiência extremamente maravilhosa para mim, de conseguir trocar essa ideia, conseguir ter visões novas que há 2 anos atrás, por exemplo, não tinha. A gente está trocando informação tanto, todos os dias, que a cabeça, assim, eu estou quase precisando de uma expansão aqui para conseguir compreender todas as coisas. Alder, você é o cara, comenta um pouquinho mais sobre isso, vamos lá. Essa questão de margem, de gordura, a gente tem que ter uma cautela sobre a argumentação,
né? Porque a boa gordura para imprevistos técnicos é o que eu falei na questão de riscos de projeto, né? Dentro de um projeto, né, independente do projeto que seja um projeto de implementação de um serviço, seja um projeto de implementação de uma aplicação, um projeto de desenvolvimento de software, independente do projeto, ele tem seus riscos. E esses riscos, eles devem ser mapeados, tá? Então, quando a gente fala na boa gordura para imprevistos técnicos, nada mais é do que a inclusão do risco no teu projeto. Então, sempre que você for avaliar o projeto, né, sempre que você for construir o teu projeto, o ponto-chave do projeto é o risco. Ah, Alder, não, o ponto-chave é a implementação, é a solução. Não, é o risco. Porque é baseado no risco que você vai criar toda a estratégia. O que adianta você gastar horas e horas amolando um machado se o cabo ele não tem resistência para a primeira pancada? Então, você tem que analisar todos os pontos de falha que são passíveis no seu projeto. Isso é o que o Dudu está comentando com uma boa gordura para os imprevistos. Então, nessa linha é que você vai calcular todas as possibilidades. Perca de um servidor, perca de backup, perca de profissionais, perca de... Então, tudo isso, né? Atualização da ferramenta. Vamos supor que eu estou num projeto. E aí, durante o decorrer do projeto, há uma atualização. Essa atualização ela é passível de implementação? Ela é passível de treinamento da minha equipe? Isso aí pode ser o conceito da boa gordura. Então, nesse ponto, você tem que ter essa visão estratégica de analisar, dentro do meu projeto, quais são os insumos que eu utilizo para a conclusão bem-sucedida, a conclusão eficaz do meu projeto. São todos esses insumos. Qual o risco em cada insumo? Opa, então, se eu tenho risco em cada, eu tenho que estar pronto para cada risco. Se eu não estou pronto, eu tenho que, pelo menos, levantar o radar para as possíveis falhas, entendeu? Eu tenho que ter o plano B, entendeu? Então, nesse sentido, é que tem que ter essa cautela e explicar para o cliente, que aí é o ponto que eu volto, a transparência. Nunca deixe de ser transparente. Olha, eu estou pedindo esta margem exatamente por conta desse risco e, nesse sentido, eu estou colocando de forma transparente para você para que podemos fechar essa parceria. Porque, entenda, cliente-fornecedor não é capataz escravo, não, é parceiro, é atuar em conjunto pelo mesmo objetivo. É isso aí, Dudu. Bora lá. Bate a mão aí. Epa! Muito bom, muito bom. Temos um sexto item aqui que é bem... Esse é pertinente, hein? Esse aqui é legal. A galera da Unimed aí vai gostar desse aqui, ó. Esse aqui é bem bacana, olha só. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, nós, desenvolvedores de monitoração, a gente precisa ter isso muito em mente, isso é muito importante. Mais importante do que a entrega da monitoração para o cliente, isso é mais importante, é entregar a monitoração para a operação. A gente já falou um pouco aqui atrás, em algum desses itens aqui, que a operação é extremamente importante. Cara, ela não é extremamente importante, ela é o objeto mais importante dos projetos, tá? Então, mais importante do que você fazer a entrega ali na sprint, cara, final de sprint é uma delícia, né, Alder? Fala aí, chega final de sprint, terminamos, legal, sexta-feira, aquela alegria. Cara, mas tem que passar isso para a operação. É muito mais importante passar isso para a operação, porque são esses caras que são os verdadeiros pais da coisa, entendeu? Isso. Então, eles são os caras que tomam conta. Então, a operação é o cara que vai se encaixar ali, vai tomar conta, vai passar a responder por aquele problema, porque geralmente você é desenvolvedor. Você faz uma vez, vai para a operação e quem toma conta é o cara lá. O cara da madrugada é o cara que vai mexer no teu código mais para frente. Então, ele é o cara que vai tomar conta do negócio todo.
Então, a operação realmente é quem faz a diferença desse negócio, entendeu? Geralmente, às 2 horas da manhã, a gente está dormindo, entregamos, legal, show de bola, o cara da operação é o cara que vai tocar. Então, é muito importante que você faça essa passagem para esse cara e faça essa passagem muito bem documentada, para o cara entender como é que funciona. Você não tem noção o quanto que é difícil, até mesmo para a gente que já está acostumado a instalar Zabbix de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, embaixo d'água. É muito difícil quando alguém fala assim, ó, estou com um sensor ali que está alarmando. Cara, para você entender qual é o último objeto que estão falando, que é a única coisa que interessa ali, né? O item, aonde você pega com a pinça e vai olhar o que está acontecendo, o cara demora pelo menos uns 20, 30, 40 minutos para conseguir identificar o que é que estão falando. Então, isso é muito importante, é você linkar toda a cadeia de monitoração para que a manutenção, a gestão disso seja feita de uma forma mais eficiente. Beleza? Senhor Alder, o que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Opa! O que eu mais tenho a dizer é sobre este tema, numa analogia bem simplificada, tá? E é muito comum isso acontecer. Empresas grandes, muito grandes, investem, vamos fazer uma comparação totalmente fora da monitoração Zabbix, tá? Vamos para um nível de monitoração de câmeras, por exemplo. Pessoas investem horrores em câmeras, câmeras de aproximação, câmeras de longa distância, câmeras e todo o sistema eletrônico de monitoração de circuitos integrados, faz tudo aquilo e aí coloca o Zezinho das couve, que senta lá na cadeirinha dele, liga a TVzinha dele e fica ali assistindo o Domingão do Faustão, que não existe mais. Fica ali assistindo o Caldeirão do Hulk, que não existe mais. Então, assim, o que adianta você investir mundos e fundos, né, numa mega estrutura, sendo que você não vai ter pessoas capacitadas, entendeu? E empenhadas em utilizar aquele recurso que foi investido. Então, vale sim você entender que quando você trabalha com monitoração a nível de serviços e infraestrutura, recursos de infraestrutura, você tem que entender que você tem que ter pessoas capacitadas para atuar de forma imediata nos seus eventos. Assim como uma câmera, quando a pessoa da monitoração das câmeras identifica um meliante entrando no ambiente, e ele atua ligando que seja para a polícia, ou atua ligando que seja por segurança, ou atua... Essa mesma atuação ela tem que existir na monitoração de recursos de TI. Então, ela tem que saber estar de prontidão, ela tem que saber o que ela está recebendo, ela tem que saber o que ela está monitorando. Então, a operação ela tem que estar muito integrada com aquilo que foi desenvolvido. Então, tem que ser uma monitoração que ela está sempre em transformação, que ela está sempre se aprimorando com as novidades que estão chegando. E ela tem o foco principal, que é o quê? Sempre alerta, sempre ativo. Eu tenho que saber o que fazer na hora de fazer, como fazer. Então, a atuação ela tem que ser rápida e dinâmica, entendeu? Então, nesse ponto aí, sempre que houver um projeto, esse projeto ele sempre tem que ser pautado assim, ó, completei essa etapa. Essa etapa já está sendo convergida para a minha operação? Não. Então, vamos convergir. A minha operação ela tem sempre que estar alinhada com o que está sendo entregue. E ela tem que sempre estar sendo treinada. A documentação de atuação, olha só a documentação, hein? A documentação de atuação não é de uso, é de atuação. É tipo, o que fazer, né? O que eu devo fazer em casos XPTO? O que eu devo fazer em caso ABC? Então, essa atuação ela tem que estar sempre aderente, sempre voltada ao que está sendo feito, entendeu? Então, é nesse ponto aí
que aí a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado. Por quê? Porque quando houver a entrega final, né, quando a gente falar, bater palminha na sexta-feira, igual o Dudu falou, né, todo mundo ganhar sua medalha lá do Muttley lá, o que vai acontecer? Teremos uma operação totalmente aderente e voltada às regras de negócio do cliente. Então, a nossa operação vai saber quem acionar, quando acionar, por que acionar, o que é importante, o que não é, entendeu? Então, sempre vai haver esse contexto. A rocha. Vamos lá. Olha que legal, hein? O pessoal ali da conference acabou de retornar aqui, o pessoal está ao vivo lá, ó. E eu deixei aqui nesse vídeo da frente aqui para a gente ir acompanhando também. Ah, essa parte é a última parte, tá? O 7º item, que neste momento faz total sentido para a gente, tá? Eu acho que isso aí é muito importante. Isso, no finalzinho do projeto, quando a gente chega ali nos 90 e tantos por cento, essa é uma bola que realmente aí a gente precisa fazer um trabalho forte de melhoria contínua, mas é um trabalho muito forte, tá? É o nosso fluxo de acionamento, tá ok? Então, é exatamente emendando nesse assunto que você falou, Aldo, que seria aí como que a gente deve atuar em cima de cada evento, né? Ter ali um diário de bordo, né? Ter tudo registrado, entender como é que os fluxos funcionam, é fazer desenhos de fluxos que realmente façam sentido. E esses fluxos, eles precisam funcionar antes dos ABICs, antes da monitoração, né? Então, é necessário acontecer aí um treinamento excessivo de funcionamento de fluxo, né? Entender aonde pode começar um problema, quais são os departamentos que esse cara vai passar, né? Qual que é a esteira de permanência, como que esse negócio vai acontecer até o final. Então, o fluxo de acionamento ele precisa fazer total sentido quando você está conectando todas essas tecnologias, o ITSM, a monitoração, os relatórios, né? Como que vai chegar lá no final, depois, como que a gestão vai enxergar esses acionamentos, né? Para ter uma base de como diminuir custo com ligação, de repente fazer algumas alterações que façam grandes economias dentro das empresas, ou então que gerem grandes resultados aí, né? Então, esse fluxo de acionamento ele precisa fazer muito importante, né? Ele precisa fazer muito sentido, ele precisa fazer ele precisa ser bem estressado, você precisa estressar bastante esse tipo de coisa para que ela funcione. Isso não vai funcionar de primeira, tá, galera? Nem de segunda, nem de terceira. Lá pela 30ª vez, talvez a gente comece a acertar. E isso não vai parar por aí. Isso vai ser um trabalho realmente contínuo, onde departamentos vão mudar, né? Fluxos irão mudar. Então, isso é algo que precisa estar bem documentado, bem vivo, precisa estar trabalhando de uma forma bem insistente para que tudo isso faça sentido. Se o fluxo não funciona, muitas das vezes a gente está jogando todo um trabalho de engenharia, de conexão, de complexibilidade, de desenvolvimento de código. Às vezes a gente está jogando tudo isso no lixo. Certo? Certo. Agora eu? Pode ser. Oh, 7h37, meu. Olha aí, hein? Então, hora do Alder aí, meu. Vamos lá, hein, meu. Olha aí, hein? Esse é fera, bicho. Então, olha só. Essa parte aí, ela é a cereja do bolo. De nada adianta para trás se isso aí não tiver bem estabelecido. Ah, gastei horrores. Ah, a Unirede não presta, fez eu gastar horrores. Ah, porque a JLCP não presta. Ah, porque a Interop não presta. Ah, porque os ARCs não prestam. Não é isso, meu querido. A questão é, você conseguiu mapear o que deve ser feito? O que adianta eu criar toda uma estratégia de ferramenta
eu criei um cockpit. O que adianta o avião sem a inteligência de atuação? Então, nada mais é que os ARCs é o seu avião, é o seu cockpit. Você, entregamos um avião para você. E agora? Você vai pegar o avião e vai buscar os meninos na escola? Não, não vai. Você tem que saber o que é que você levantou o requisito, o projeto, tal, e como vai ser a atuação em cada situação. Atuação em cada situação. É o famoso ação-reação. Então, em cada ação tem a sua reação. E isso aí é o fluxo que a gente está falando. É a entrega, é a cereja do bolo, é o mapeamento. Então, as regras de negócio elas têm que estar bem estabelecidas. Em que sentido? Se eu tenho um exchange, por exemplo, e eu fechei uma regra de negócio de disponibilidade ou de suporte com a Microsoft, entendeu? E essa disponibilidade de suporte, ela me dá um 24/7, eu tenho que entregar os meus SLAs, os meus escalonamentos para a minha equipe de NOC. Eu tenho que dar autonomia para a minha equipe de NOC. Porque também, muitas das coisas, minha equipe de NOC, ela fica de mãos atadas. Por quê? Porque quando ela vai atuar, por exemplo, agora eu tenho que ligar para o diretor. Caiu o sistema, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, numa instituição bancária, que eles tinham um ambiente de NOC, que a equipe de NOC, eles tinham autonomia para ligar para o diretor. Então, o que acontece? Vai havendo os níveis de escalonamento que chega ao ponto que o NOC fala assim, olha, falei com A, com B, com C, o D é o diretor. Estou ligando para o senhor, me desculpa, está te incomodando, tal, mas não voltou dentro dos prazos estabelecidos, porque as regras são claras. Regras foram feitas para não ser quebrada. Esse negócio de regra foi feito para ser quebrada, isso é piadinha de boteco. Isso não é uma coisa para a gente levar na brincadeira. Regra foi feita para ser cumprida. Então, temos prazos. Olha, o ambiente caiu. Olha, só para vocês terem ideia, tinha um serviço nessa instituição que ele tinha que funcionar exatamente às 24 horas, às 0 horas do dia. Às 0 horas ele tinha que funcionar. E ele durava 1 minuto, que era a transferência eletrônica do que aconteceu no decorrer. E se aquilo não acontecesse naquele primeiro minuto, aquilo ali gerava uma perca de milhões. Então, se aquele serviço não funcionasse no minuto 1, não tinha nem escalonamento assim, liga para 1, para 2, para 3. Não, liga para o diretor. Então, era um momento tenso do dia, era aquele momento. Então, a monitoração, ela fica atenta até a esses pontos estratégicos. Por isso que eu falo que é importante a monitoração, entender o negócio que ele está monitorando, ele entender a empresa que ele está trabalhando, porque aí, nesse sentido, ele vai entender o que é estratégico para a empresa. O que adianta eu ter uma estratégia de ligar porque sei lá, a máquina a máquina da secretária do diretor está indisponível. Meu diretor pediu. Sim, pediu, mas não é estratégico para o negócio. Eu não preciso priorizar. Mas o diretor definiu. Sim, mas olha só, o diretor pode ter definido, mas olha só, toda a gestão, tudo foi muito bem orquestrado. Então, se você trabalha numa empresa onde você entende as regras de negócio, onde tem a documentação, onde tem como é que você falou aí, o caderno, não, o negócio de bordo aí, fala aí, Dudu. O livro... Estou tentando lembrar aqui. O diário de bordo. O diário de bordo. Se você tem o diário de bordo. Então, se você tem tudo isso muito bem estabelecido, você vai ver que o seu NOC ele vai receber muito bem o cockpit, entendeu? E na hora que ele receber esse cockpit, ele vai ter essa atuação. E como último ponto para ser colocado nesse fluxo, gente, começa a trazer a integração e a automação. Tem muitos fluxos hoje que podem ser automatizados, que podem ser integrados,
que podem trazer uma eficácia, uma dinâmica, uma agilidade bem maior de atuação. Então, se você começa a integrar os produtos, as aplicações, se você transforma seu cockpit em algo muito maior, você vai perceber que você vai ter maior eficiência na atuação dos eventos. Então, dentro do fluxo, quando você for desenhar o fluxo, tente mapear o que pode ser automatizado. Porque tudo que pode ser automatizado é tudo aquilo que é repetitivo. Se fez mais de uma vez, automatize, entendeu? Traga esse pensamento. E aí você vai ter o sucesso no seu NOC. Com participação de Vi Murman. Olha ela aí, gente. Fala, Vi, boa tarde. Olha que tá no mute aqui. Ah, não tá no mute. Achei que tava no mute. A gente tá fazendo spoiler, comentando na conferência. Agora não. Tá, ficou legal, ficou legal ficar acompanhando, né? Não, colocamos ao vivo aqui pra galera acompanhar os dois aqui, entende? Ótimo, fazer o react, né? Fazer o react. Com certeza. É isso aí. A equipe de marketing deve estar coletando os melhores momentos aí para a gente fazer os comentários amanhã. Aí, os cortes, react dos cortes. Amanhã a gente vai ver aí como é que vai ser. É isso aí. Bom, pessoal, aqui sobre as 7 dicas aí a gente já finalizou, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver de uma forma extremamente positiva, tá? Nenhum dos comentários aqui, assim, baseado aí ou apontando algum projeto em específico, tá? Todos eles foram trazidos aqui de uma forma genérica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Alder, eu agradeço aí muito pela sua ajuda, tá ok? Agradeço aí a todo o pessoal que está no backstage da Unirede, agradeço ao pessoal do marketing e vamos aí para a nossa próxima palestra, nosso próximo. Fechou? Obrigado, viu, gente? Vou sair daqui porque já estou da minha voz aqui, ó.